Senhor presidente, pela ordem, gostaria de solicitar a inversão do projeto, colocando a primeira votação do PLE 13/2024, que para a gente colaborar com os procuradores que vieram para apreciar esse projeto, e a gente já colocar ele à frente desse do 22, tá bom? Em votação, solicitação da vereadora Maria Amélia. Os contrários se manifestam levantando o braço. Solicitação aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda, então, à leitura do resumo do projeto de lei do Executivo número 13 de 2024. Discussão única do PLE número 13/2024. Projeto de lei do Executivo, com emenda. Autoria: Prefeito Municipal de Isaías José de Santana. Assunto: altera a Lei 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Jacareí. Apresentação do projeto. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas, cumprimentar a população presente aqui no plenário, cumprimentar aqui, em nome da doutora Moira, procuradora do nosso município, cumprimento todos os procuradores aqui do nosso município. Eu vou estar aqui apresentando um projeto do prefeito Isaías Santana, que altera a lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho o anexo projeto de lei número 15 de 2024 para apreciação dos senhores vereadores. O projeto de lei número 15 de 2024, que altera a lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. Sendo que nos compete para o momento, aproveitamos-nos a oportunidade para renovar votos de estimas e considerações, respeitosamente Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. O projeto de lei número 15, de 12 de junho de 2024, que altera a lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. O prefeito do município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga as seguintes leis. Artigo 1º, altera a lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso A, B e C. Divisão de cobrança administrativa da dívida ativa. Artigo 12A, a divisão de cobrança administrativa da dívida ativa compete, número 1, averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos de como comunicar a inscrição em dívida ativa ao serviço de proteção ao crédito. 2, promover controle de cobranças administrativas da dívida ativa, podendo ser utilizar de inscrição em serviços de protesto ou em outros serviços de cobrança. 3, planejar, coordenar, controlar as atividades e procedimentos de cobranças administrativas. 4, conceder parcelamento para o pagamento das dívidas extrajudiciais e judiciais. 5, promoverá inscrição dos débitos em dívidas ativa no final do exercício. 6, desenvolver outras atividades que lhe venham a ser atribuídos pelos seus superiores. Parágrafo único. Na hipótese de quitação de dívida decorrência de utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou protestos a título, iniciarão honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da dívida atualizada. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2024. Prefeito Isaías José de Santana. Mensagem do Prefeito. Tenho a honra de submeter a análise dessa Casa Legislativa
o presente projeto de lei que altera a Lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. A proposta legislativa tem por finalidade atender a determinação imposta pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução número 547, de 22 de fevereiro de 2024, e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do provimento CMS número 2738/2024, que instituirão medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A Resolução número 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça e o provimento CMS número 2738 de 2024, do TJ São Paulo, determinam que o ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia adoção de solução administrativa, sendo uma delas o protesto de dívidas ativa e a possibilidade de parcelamento da dívida ativa. Para tanto, será necessário a criação de um órgão especializado para esta finalidade, na Procuradoria-Geral do município, para a execução de cobranças administrativas na dívida ativa, constituindo, portanto, a divisão de cobrança administrativa da dívida ativa. Desta forma, as medidas propostas atendem à Resolução número 547, de 2024, no CNJ e o provimento SMS número 2738 de 2024 do TJ São Paulo, garantindo a aplicação do princípio da efetividade pela administração municipal, diminuindo o acervo da cobrança de débitos e aumento da arrecadação. Ressalta-se que o órgão subordinado ao subprocurador-geral judicial foi criado em um supervisor, não gerando gasto para a estrutura administrativa pública, respeitando as regras do período eleitoral. Destaca-se que o presente projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 60 e os incisos 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, justificando nesses termos a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2024. Prefeito Isaías José de Santana. É um projeto importante aqui para a nossa cidade, que essa proposta desse projeto, essa lei atende às exigências impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, que fundamenta a sua determinação nas resoluções 547, de 22 de fevereiro de 2024, as determinações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dessa forma, o objetivo é criar um órgão de cobrança administrativa na Procuradoria-Geral do município para as cobranças de dívida ativa, sem criar gasto para a administração pública. E para isso é necessário a criação de um órgão especializado e aprovação do presente projeto de lei. Tenho eu que todos os vereadores já conhecem o projeto, sabem da importância que é, e a gente aqui, em nome do prefeito, pede votação favorável desse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vou manifestar daqui, dizer que esse projeto é importante no que diz respeito a você modernizar o sistema de arrecadação do município, né, garantindo aí administrativamente que a gente consiga cobrar os débitos devidos ao município com maior celeridade e sem assoberbar ainda mais o Poder Judiciário com ações que muitas vezes custam mais para o erário público do que o próprio crédito que está sendo cobrado ou perseguido pelo município. Vejo isso como um grande avanço, não é? Até porque já tive a oportunidade de ser procurador do SAI e também trabalhei na área de cobrança
de dívida, da execução fiscal do SAI, e era muito difícil, porque naquela época era até processo físico, não é? E era mais difícil ainda a gente conseguir ter sucesso em muitos processos em que eram ajuizados. Então, não se tinha ali uma efetividade na arrecadação daqueles tributos, no caso do SAI tarifa, que não foram pagos pelos contribuintes, não é? E agora tem essa resolução que o município tenta se adequar, para que a gente possa, então, estabelecer no município a possibilidade da Procuradoria Judicial fazer a cobrança desses débitos por via administrativa, utilizando de outros meios, como protesto, não é? Do nome das pessoas que, porventura, estejam aí em débito com o município. São meios que demonstraram aí ser mais eficazes, mas será uma experiência para o município de Jacareí, não é? Para verificar se ao final a nossa arrecadação aumentou ou não com a implementação desses novos procedimentos que estão aqui colocados, não é? Dizer que eu fiz uma emenda, e essa emenda previa que no caso da cobrança administrativa, as pessoas que ganhassem até 3 salários mínimos, renda familiar de 3 salários mínimos, não pagariam, então, os honorários advocatícios, não é? Isso não é uma invenção. Hoje, no Poder Judiciário, se estabeleceu como critério as pessoas que têm renda até o limite de 3 salários mínimos são isentos do pagamento de honorários advocatícios, não é? Nós temos lei também nacional que garante às pessoas que são hipossuficientes, não é? Popularmente pobres, que não consigam honrar com o pagamento das custas e nem honorários, tem essa benesse que está estabelecido em lei federal. E quando fiz essa emenda foi nesse sentido, de a gente garantir às pessoas que recebem ou têm renda familiar de até 3 salários mínimos, que não pagassem os honorários advocatícios nessa cobrança administrativa. Conversei com alguns procuradores e trouxeram as suas preocupações com relação a essa emenda, e disse a eles que o nosso mandato e também a advocacia que exerço sempre passam pelo filtro da dignidade da pessoa humana. Em qualquer caso ou projeto de lei que eu vá votar aqui na Câmara ou que proponha, sempre faço esse filtro, porque é um princípio, mais do que princípio, é um fundamento da nossa República, a dignidade da pessoa humana. E se é fundamento, todas as leis, não é, precisam passar por esse filtro, sob pena de serem declaradas inconstitucionais. E foi com base nesse princípio, nesse fundamento, que eu organizei essa emenda em conjunto com o meu assessor também, o Dr. Renan, que trabalhou por muito tempo na Defensoria Pública, para que a gente estabelecesse na seara administrativa, na cobrança de dívidas, também essa prática que já existe no Poder Judiciário há muito tempo. Eu, ontem à noite, fui dar uma pesquisada com relação aos honorários advocatícios e também percebi em alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, destaco aqui a ADI 7694, para quem está nos ouvindo. A ADI é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou seja, uma lei pode passar por esse controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para verificar se ela está ou não de acordo com o conteúdo da Constituição. Se ela não estiver de acordo com o conteúdo da Constituição, ela deve ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é, por essência, o guardião da nossa Constituição da República. E essa ADIM 7694, recente, agora de setembro de 2024, da relatoria do ministro Flávio Dino, considerou uma lei municipal que tratava de honorários, a considerou inconstitucional, porque fere aí a competência privativa da União,
que é legislar sobre direito processual civil. Então, formalmente, ela é inconstitucional, não é? Porque a Câmara não teria, então, competência para legislar sobre matéria que versa sobre honorários advocatícios. E como disse aqui no início da minha fala, eu sempre me pauto aqui pela Constituição e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, em conversa com os procuradores, tive a ideia, não é, de que a gente possa, mais adiante, alterar a lei de remissão e isenção, para que a gente possa, então, estabelecer um limite maior para aqueles que estão em débito com o poder público e não possuem condições. E um patamar mínimo, ao meu ver, seria 2 salários mínimos. Hoje a lei de remissão, ela fala em 22 VRMs, que dá pouco mais de R$ 1.890, salvo engano. Então, estender esse limite até 2 salários mínimos, para o caso da remissão, nós estaríamos defendendo, só para concluir, senhor presidente, defendendo aquele contribuinte que recebe 2 salários mínimos, né? Ou que a renda da família não exceda 2 salários mínimos. E se ele pedir essa remissão, por via de consequência, ele também não pagará os honorários advocatícios. Foi uma forma que encontrei de justificar a retirada dessa emenda, mas por um caminho transverso, garantir aqui que os contribuintes de Jacareí que ganham até 2 salários mínimos e que estão enfrentando dificuldades do ponto de vista financeiro estejam isentos ou não, ou conceder a eles o perdão da dívida, não é? Então eu quero dizer a vocês que por essas razões eu estou retirando a emenda para que a gente possa votar o projeto no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, na pessoa do senhor presidente, Abner Rosa, quero cumprimentar os demais pares, também cumprimentar na pessoa da doutora Moira, todos os procuradores aqui presentes, muito obrigada pela presença, Douglas, nosso vice-presidente da UB, seja sempre bem-vindo, e eu fico muito feliz porque esse projeto ele veio para casa e houve várias discussões dentro desta casa, discussões e diálogos importantes junto ao Executivo. Nós fizemos uma suspensão por uma semana a pedido do vereador Luiz Flávio. A semana passada nós tivemos dúvidas e eu me precipitei e também pedi a suspensão para que a gente pudesse dialogar um pouco mais. Conversei com o Hernani, conversei com o Luiz Flávio, porque são advogados e falam as técnicas do direito, que muitas vezes não é claro para nós, que somos leigos nessas áreas, né? Eu sou professora de ensino fundamental 1, então tudo que diz a respeito das questões de direitos do advogado, a gente tem que consultar todos os que são nesta formação. E assim fiz, também dialogando com o prefeito, com os pares que também não são da área do direito. Então, eu resolvi pedir a suspensão por mais uma sessão, para que a gente pudesse realmente estar claro tudo aquilo que é necessário para esse projeto. E junto com o gabinete, também a Dani, que é do direito, está no meu gabinete, nós conversamos várias vezes e entendemos que eu, no meu lado leigo, por mim, como eu disse para a doutora Moira, talvez o parágrafo único do projeto não existiria, no meu entendimento, mas depois com os diálogos a gente conseguiu entender a necessidade para dar celeridade aos processos que a Prefeitura precisa receber dos tributos que são devidos pelos contribuintes. Pois bem,
Então, após essas suspensões, esses diálogos que nós fizemos, hoje estou aqui, porque o projeto é um projeto importante para o município de Jacareí, para a arrecadação do município também, para que você entenda, todo esse trajeto dos impostos passavam pela Secretaria de Finanças, mas precisava ir para a Procuradoria, dar o seu veredito, né? Dar a sua finalização em tudo que era acordado. Então, a doutora Moira, junto com os outros procuradores, foram atrás e buscaram esse entendimento em outras cidades, que esse processo já está dentro da Procuradoria-Geral do município. Então, ela trouxe essa proposta para o prefeito acatou, e essa proposta vem para nós hoje para uma aprovação. Então, a você, munícipe, que possa ficar preocupado, não fique preocupado. Foi muito bem colocado a fala do Luiz Flávio, no sentido da gente pensar na outra legislação, que é a remissão de débitos, a gente poder fazer, sim, um aumento nesse percentual para garantir o direito às pessoas que têm dificuldades em fazer, no caso, o IPTU. Mas aqueles que têm outros tipos de cobrança, como empresas, outros débitos maiores, isso não entra nessa remissão de débitos. Remissão de débitos é para pessoas que têm baixa renda e que conseguem comprovar que não está em condições de pagar o seu IPTU. Atualmente, a Secretaria de Finanças, que é o setor responsável para montar os processos de cobrança dos contribuintes, os contribuintes inadimplentes, e aí esse trabalho, como eu já disse, ele já existe, mas agora, com a determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, passa a ser da Procuradoria-Geral do nosso município. E com isso, segundo a informação que nós tivemos ontem, o município tem 126 milhões para ser arrecadados. Então, que esses processos possam ser realmente avaliados com carinho e que vocês consigam, sim, recuperar esse benefício para o município de Jacareí, com a atuação brilhante que vocês têm, dentro da função que vocês exercem, para que o município tenha essa receita de volta e que os contribuintes possam fazer, sim, acertar as suas dívidas. Para isso, existem a lei de remissão de débitos, existe a lei de isenção de tributos, que é essa lei que eu acho que nós precisamos trabalhar com relação ao valor, e nós vamos também votar aqui na sequência a lei que dá anistia de juros e multas para as pessoas que estão com débitos com a prefeitura. Então, a você que tem dívida com IPTU ou dívida da sua empresa, aproveite este momento, nós vamos votar depois deste projeto, o próximo projeto vai tratar sobre esse assunto, que é a isenção de juros e multas e o parcelamento para aqueles que precisam. Então, para quem for pagar à vista, eu vou falar posteriormente, terá 100% de desconto nos juros e multas e vai poder pagar à vista ou em 2 vezes. E aqueles contribuintes que estão atrasados e que não têm condições de fazer esse pagamento à vista, terão 50% de desconto nos juros e multas e poderão efetuar o pagamento em 12 vezes, dando uma entrada até dia 20 de dezembro. Então, isso é um ganho para o município. Aproveite esse momento para agilizar, para que os procuradores possam ter menos trabalho para o ano que vem, né? Então, eu acho que é um momento importante para você, contribuinte, que tem dificuldade aí de acertar. Então, aproveite esse desconto, parcele sua dívida em até 12 vezes. Então, eu deixo aqui meu carinho, minha gratidão a todos os contribuintes da nossa cidade e a gente está sempre olhando com carinho por vocês e também parabenizar todos os procuradores do nosso município por trabalhar com excelência, por cuidar da nossa cidade com tanto zelo. Muito obrigada e parabéns a todos vocês, viu? O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental.
Bom, como houve a retirada da emenda pelo autor, então o projeto ela não tem nenhuma emenda. Bom, como voto o vereador Edgar Sasaki, voto realmente favorável ao projeto de lei, que realmente existem os apontamentos e realmente há necessidade de fazer esse processo administrativo inicialmente, inclusive a questão da previsão, de repente, de protesto e, posteriormente, a questão do parcelamento. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto. Quero justificar o voto, me sinto contemplado com todas as falas, até porque esse foi um projeto que a gente discutiu muito nos bastidores, né? Entra num campo muito técnico, mas eu quero aqui destacar que nós estamos cumprindo o que o tema 1182 fala, que nós temos que buscar alternativas, soluções administrativas quanto aos créditos tributários. Então, a gente, além de cumprir o que está no tema do Supremo Tribunal Federal, a gente também está atendendo o princípio mais novo da Constituição, que é o princípio da eficiência. Então, a administração busca alternativas para incrementar a receita, criando um setor especializado. Isso é fundamental nesse momento, ainda mais que nós passamos por uma dificuldade financeira, com uma dívida de aproximadamente 600 milhões de reais. Sou favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia. Eu não voto? Desculpa, Luiz Flávio, desculpa. Como vota o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia. Justificando meu voto, quero parabenizar todos e agradecer os diálogos e também por essa interrupção das discussões anteriores. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como vota o vereador Roninha. Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua. O voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 13 de 2024, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, altera a lei número 6.121, de 13 de abril de 2017, que dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município de Jacareí. Projeto aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto.